Olá, amado, Deus é conosco. É uma alegria tremenda estar aqui hoje, dando carne àquilo que Deus suscita, encarnando aquilo que é espírito, dando forma àquilo que Deus colocou no nosso coração, na simplicidade, mas assim, é de uma alegria imensa dar passos naquilo que Deus nos inspira, percorrer esse caminho, abraçar esse novo de Deus, se lançar nos braços dele, não ter medo e deixar que ele vá, conduzindo toda a obra e fazendo da sua vontade aquilo que ele deseja através de nós, pobres e meros instrumentos. Não há nada melhor nesse mundo do que nós nos colocarmos nas mãos de Deus e permitirmos que ele faça a sua obra em nós. Aquele Fiat que Nossa Senhora disse. Eu digo hoje aqui. E passando por cima de todas as coisas, estou aqui hoje com a graça de Deus entrando aí na sua célula hoje. Diz aí pro irmão que está do teu lado o nome da sua célula. Diga para ele o nome da sua célula e diga assim para ele: eu sou abençoado porque Deus olhou para mim, porque Deus é comigo. Boa noite para vocês, amada comunidade. É uma alegria muito grande no meu coração. Rezando por esses momentos que nós vamos começar a partir de hoje. Aquilo que é primeiro, aquilo é mais caro, porque hoje é esse pontapé inicial. Hoje Nosso Senhor, Ele nos permite começar, dar esse passo novo. E é uma coisa que Deus colocou no nosso coração, quando nós nos colocamos para rezar pelas células, essa grande graça de Deus na nossa comunidade, as células de crescimento. Como eu sou feliz por essas células. Como enche o meu coração de saber o que ela pode realizar como instrumento de Deus na vida da nossa comunidade. Eu creio profundamente na graça de Deus através dessas células. Mas há um ponto muito especial que Nosso Senhor colocou para meditarmos hoje. Mas antes de adentrar nesse mistério, eu queria te convidar a fechar os olhos onde você estiver, da forma como você estiver, e pedir no silêncio do seu coração que o Santo Espírito de Deus venha abrir o seu coração. Quantas pessoas se expõem a Deus e não abrem o seu coração? Verdadeiramente perdem tanto de colher tanta graça que Ele deseja derramar. Vem, Santo Espírito de Deus, sobre o nosso coração. Abre-nos, Senhor, nesta noite, as realidades espirituais que Tu desejas, Senhor, cultivar em nossos corações. Vem, Santo Espírito de Deus, Tu que dás a vida e procede do Pai e do Filho, vem em nossos corações. Vem sobre as nossas células nessa noite, Senhor Jesus. Vem rasgar o nosso coração, Senhor, nesse tempo quaresmal. Nesse tempo onde precisamos e queremos, Senhor, onde a nossa alma deseja se abrir a Vós. Vem socorrer-nos, Senhor, nessa noite e nos fazer em unidade beber das coisas que vêm do alto, Senhor Jesus. Porque queremos a Tua graça. Queremos, Senhor, a Tua palavra. Queremos, Senhor, aquilo que vem de Ti. Vem, Santo Espírito de Deus, diga isso. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem sobre nós, Senhor Jesus. Consagrando essa noite a bem-aventurada Virgem Santíssima, nós rezamos consagrando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, amado. Que graça é poder estar na presença do Senhor. Como eu disse a vocês, há um propósito muito grande que nós desconhecemos. É tão bom desconhecer o que Deus deseja realizar, porque nós podemos assim nos abandonar, deixar o controle em suas mãos. Mas há algumas pistas que Nosso Senhor nos dá nesse itinerário. E uma dessas reuniões
foi o grande apelo à unidade. A nossa igreja é una, santa, católica e apostólica. E uma das coisas de eu estar nesses vídeos em todas as células, veja que graça. Esta semana, as nossas 4 células estarão bebendo, vivendo essa mesma proposta de reflexão e meditação. Estaremos juntos mergulhando nisso. Que coisa maravilhosa. Isso é ser comunidade, é estar em unidade. Eu trouxe um trecho do Catecismo da Igreja Católica que eu queria ler para vocês. Ele está no parágrafo 820 e diz o seguinte: rumo à unidade. A unidade Cristo concedeu desde o início à sua igreja, e nós cremos que ela subsiste sem a possibilidade de ser perdida na Igreja Católica, e esperamos que cresça dia após dia até a consumação dos séculos. Cristo dá sempre à sua igreja o dom da unidade, mas, atenção, a igreja deve sempre orar e trabalhar para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quer para ela. Olha que coisa linda, meus irmãos. Nosso Senhor nos deu a graça e o dom da unidade, mas Ele quer e dá sempre à igreja o dom da unidade, mas deseja, e a igreja deve, diz o nosso catecismo, sempre orar e trabalhar para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade de Cristo, a unidade que Cristo quer para ela. Catecismo da Igreja Católica, nossa Igreja Católica, a Igreja da Unidade. Nós precisamos manter, reforçar essa unidade que Cristo desejou e entrega em nossas mãos. Fico muito feliz de fazer parte de uma comunidade católica, de uma comunidade pecadora, mas uma comunidade que quer ser igreja. E esse é um dos objetivos desse vídeo, amados. A alegria na minha alma é por essa. É por estar, de alguma forma, abraçando isso aqui que a igreja nos pede. Ter a nossa comunidade abraçando a graça de estar em unidade. Respondendo ao nosso catecismo amado. Aplauda o catecismo aí, você que está do outro lado. Vamos lá, amados. Na alegria dessa noite tão especial para nós, você já entendeu um dos propósitos. Um dos propósitos é de estarmos em unidade. É de termos a certeza que a Célula São Paulo, a Célula Santa Faustina, a Célula Terezinha e São Francisco estão vivendo isto esta semana. Aquela mesma alegria que quando estamos na missa, na liturgia de hoje, podemos nos transportar para o continente, todos os continentes, os 4 cantos do mundo, e estará lá uma missa sendo celebrada, seguindo a liturgia, na graça da unidade. De uma pequena porção nós podemos hoje ser esse reflexo dessa igreja una, santa, católica, apostólica e romana. Se alegre você, porque isso é graça de Deus. O tema que Deus colocou no meu coração para essa noite, amados, ele se reflete em algo que eu medito muito e partilho tanto às vezes na nossa comunidade, mas que de uma forma especial, porque eu sei que as células são momentos propícios, porque estamos muitas vezes mais abertos, mais voltados e conseguimos escutar a mensagem de uma maneira diferente. Por isso nós entendemos que será muito frutuoso viver esses momentos, porque cada um poderá beber de uma maneira mais sólida e diferente isso. O Senhor vem me dar a falar sobre as realidades espirituais. Sim, as realidades espirituais, amados. A nossa igreja, ela é uma igreja que foi criada, fundada por Deus. O Espírito Santo é quem dá vida à igreja. Como nós podemos querer viver se não for sob a ação do Espírito Santo? Impossível ser igreja. Impossível ir em frente, impossível caminhar. Por isso eu queria pedir que você pegasse sua Bíblia lá em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2.
eu queria que você pegasse sua Bíblia. 1 Coríntios 2. Pega a tua Bíblia lá e diz o seguinte, em 1 Coríntios 2, no versículo 10. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem, pois, dentre os homens, conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece, senão o Espírito Santo que vem de Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. Desses dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito. É loucura para ele, não pode compreender, por isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eita, que passagem maravilhosa essa, viu? Aplauda a palavra de Deus aí onde você está, na sua cela. Aplauda mais forte, amado. Mais forte. Amados, deixa eu tomar até uma água aqui, viu? Amados, a realidade que eu gostaria muito que meditássemos aí na célula hoje, nesse dia. Nós somos uma comunidade do Espírito Santo. É muito sério essa realidade aqui. Essa realidade que a gente escuta tantas vezes, mas nesse período de quaresma, num tempo de conversão, eu sinto que vale a pena nós olharmos de frente para essa realidade e nos colocarmos diante dela como quem verdadeiramente quer se converter. Nosso Senhor nos diz aqui, através de São Paulo, que o Espírito sonda as coisas de Deus. O Espírito conhece a Deus. No versículo 12 diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus para que nós conheçamos os dons da graça de Deus. Desses dons de Deus nós não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais, em termos espirituais. O homem psíquico, o homem carnal, o homem da carne não aceita o que vem do Espírito Santo. O homem da carne não aceita, ele repudia o que vem do Espírito Santo. É loucura para a carne, é loucura para o homem psíquico o que vem de Deus. Ele não pode compreender. Por isso deve ser julgado espiritualmente. As coisas de Deus, escute bem, amado, as coisas de Deus têm que ser julgadas espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo. Amados, o Senhor me dá uma certeza muito grande no coração que muitos homens e mulheres se afastam da sua vocação, da sua missão, porque vivem justamente o oposto daquilo que a passagem nos fala. Porque olham para os mistérios de Deus, olham para as graças de Deus, olham para a vida espiritual com os olhos da carne, olhos psíquicos. E eu digo muito sério que todos correm essa tentação e a grande maioria abraça essa tentação e vai abraçado com ela para longe da vontade de Deus. Não importa aqui o tempo de caminhada, mas é uma tentação que corremos fortemente. Eu conheço muitas pessoas, sei de muitas realidades, de irmãos, de conhecidos, de colegas, que se afastaram da vontade de Deus por julgarem nas suas vidas
os acontecimentos espirituais com olhos da carne. O que deveria ser ao contrário, porque a palavra nos ensina isso. A palavra nos diz isso aqui. Nós precisamos crer, abraçar a palavra verdadeiramente e vivê-la. Viver a palavra de Deus. Não há razão para que Deus tenha criado a comunidade Deus Conosco, se não for para ser Cristo no mundo. Deus tem uma missão para nós: resgatar os corações eleitos do Senhor. Mas Deus não quer somente alcançar aqueles que nós somos chamados a abraçar. Deus quer alcançar você. Deus quer alcançar a mim. A comunidade, ela tem uma missão profunda, uma realidade que cada dia que passa é mais concreta. Quantos frutos nós temos na nossa vida, na nossa história hoje, que nos mostram a fecundidade dessa missão. Você que faz parte da comunidade há mais tempo sabe quantas pessoas que passaram e tiveram, beberam desse carisma e foram alcançadas a regressar aos braços do Pai na sua vocação. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você que faz parte hoje das células, dos ministérios, Deus quer você santo. A comunidade, ela é um caminho de santificação. Ela é um caminho de santidade. Inegavelmente, sim, é verdadeiramente um caminho de santidade. E nós devemos olhar com olhos não psíquicos. Tomando essa passagem no coração, nós devemos olhar isso não com o olhar da carne, mas com o olhar espiritual verdadeiramente. Nós que fazemos parte da comunidade, somos chamados a estar aqui hoje, temos nela caminho de santificação nosso. Temos um caminho de missão para alcançar um povo específico, um povo eleito de Deus que anda fora dos caminhos do Senhor, que vive morno, frio. Nós sabemos disso. Mas hoje o Senhor quer falar para nós essa realidade. A comunidade, ela é para mim via e caminho de santificação, porque Deus me quer santo. A comunidade, ela é formadora de santos. E se ela é formadora de santos, ela é formadora da realidade espiritual. E essa realidade espiritual não pode ser compreendida com os olhos da carne. Como lemos, das coisas de Deus, o Espírito entende. Por isso, se nós entendemos isso, compreendemos e abraçamos, vamos abrir uma portinha muito importante na nossa caminhada de maturidade espiritual. Vamos olhar para a comunidade no local onde eu preciso me doar e servir, onde eu preciso ser um servo melhor para me entregar nas mãos de Deus e alcançar os perdidos, mas entendendo também que pela comunidade, por aqui, passa a minha santificação. Passa parte generosa da minha santificação. Porque muitos que estão na comunidade hoje são chamados verdadeiramente a entregarem suas vidas na comunidade. Mas hoje a tua vida passa por isso. E passando por isso, Deus quer te santificar através disso. Como podemos nós, então, não olharmos para isso com os olhos que vêm de Deus, sendo essa uma realidade espiritual? Aqui entra algo muito sólido e importante. E me vem muito isso no coração porque, olhando para muitos de vocês, com o olhar de pastor, a graça que Deus me dá, olhando para a nossa igreja, olhando para muitos irmãos de movimentos e comunidades, eu vejo que essa é uma realidade tão ignorada de verdade, O olhar da carne, ele se sobressai muitas vezes ao olhar do Espírito. E não pode, porque dos mistérios de Deus, o Espírito Santo é quem sabe julgar e discernir. Nós devemos abraçar nessa quaresma esse olhar espiritual.
e puxando na dimensão que eu coloco aqui para o caminho dentro da comunidade. A santificação ela só acontece, amados, com a dor. O Papa Bento XVI ele vai dizer que não há amor sem dor. O Papa Francisco ele vai dizer que desconfie da esmola que não dói. A santificação, o processo de santificação, ele é um processo de dor, é um processo de morte para que nós vivamos. Aquele que perder a sua vida por mim, a ganhará, a salvará. É um processo de contínuo rebaixamento. É um processo que o olho da carne, o olho psíquico não consegue entender. Como diz a palavra, é loucura. Mas o homem espiritual, ele julga certo todas as coisas. Ele sabe que ali está a sua salvação. Portanto, quando as realidades aparecem para nós devemos abraçá-las em cheio com todo amor e todo vigor e lançar, ativar o olhar espiritual. Ativar verdadeiramente. Nessa quaresma, nós precisamos ativar esse olhar espiritual. Deixar de lado, renunciar ao olhar da carne. O olhar da carne, ele vai ver onde é que está a dor. Ele vai ver onde é que está a frustração. O olhar da carne, ele vai procurar a incoerência. O olhar da carne, ele vai procurar aquilo que machuca, aquilo que nos aflige, nos inquieta. O olhar do Espírito, ele vai transcender. Ele vai buscar enxergar um sentido em Deus para todas essas coisas. Porque sabe que o Senhor tem algo revelado por trás de cada atitude. Porque Romanos 8:28 fala que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Filipenses 3:16 vai dizer, não importa a qual grau nós chegamos, o importante é seguir decididamente. Decididamente. Não parar. Olhar com os olhos da carne não faz somente nós pararmos, mas faz nós voltarmos atrás. E um homem que quer progredir em maturidade, em crescimento, porque essa é a finalidade das células, crescimento. Por isso o nome são células de crescimento. Porque queremos não só evangelizar, não só lançar sementes, mas cuidar das sementes que a comunidade lançou no seu coração para você estar aí. Você está hoje aí porque alguma semente foi lançada no seu coração. Porque esse carisma, de alguma forma, atraiu o teu coração. Agora que nós estamos cuidando dele e fazendo com que nós, como comunidade, acordemos, sejamos diferentes nisso, Deus conosco. Sejamos diferentes disso, sejamos uma comunidade diferente da correnteza do mundo, daqueles que querem seguir a Cristo numa cruz que não existe, que rejeitam a cruz, que querem ser cristãos light. Renunciemos a isso, queiramos ser diferentes, mas iguais àqueles que pagaram o preço para estar ao lado do Senhor hoje na glória. Uma juventude, um movimento de casais, não de oba-oba, mas de morte e cruz, de manjedoura e cruz. Isso precisa estar muito claro no nosso coração, porque muitos alvos do nosso carisma estão fora da vontade de Deus, porque olharam para o que aconteceu com eles num determinado momento da vida com olhos da carne, com olhos psíquicos, olhos humanos. Talvez até mesmo você. Talvez você até tenha, em algum momento da sua história aqui dentro da comunidade, muito provavelmente vivido um momento como esse. Um momento onde você chegou e sofreu. Um momento onde você, de alguma forma, passou por algo na sua vida, dentro da comunidade ou fora dela, que você foi rejeitado, esquecido, humilhado, mal entendido, que você foi deixado de lado, que você ficou sofrendo, esperando uma mão e essa mão não chegou, que você foi, de alguma forma, menosprezado, que você foi, de alguma forma, não cuidado como merecia. Quando você tinha razão em algo e não foi
a tua forma, o teu proceder correto que imperou na situação, quando você foi mal entendido, quando você teve vontade de desistir, de jogar tudo para cima, quando você viveu momentos de crise. Olha quanta coisa nós somos acometidos. Quando aquele irmão lhe fez um mal, quando aquele irmão talvez tenha agido de uma forma que você não gostou, lhe decepcionou, quando seu pastor não cuidou de você como pastor, quando seu fundador não olhou para você como devia, quando a comunidade ela não te ofereceu uma oportunidade, ela te fechou as portas. Quantas coisas dessas acontecem? Acontecem demais, vão acontecer sempre. Quantas vezes as coisas não estavam tão legais, quantas vezes as coisas estavam chatas, quantas vezes a gente olhava e não via vida nas coisas, via somente as coisas erradas. Olha quanta coisa a gente vive junto, meus amados. Agora, aqui reside a diferença. Como eu olho para essas coisas. Como eu olho para a frustração. Como eu olho para a perda, para a dor. Como eu olho para o meu momento de tibieza, de aridez. Como eu olho para o meu momento de frieza, de mornidão. Com olhos da carne? Ou com olhos do Espírito? Muitas vezes, quando nós olhamos com os olhos da carne para os momentos de dificuldade que nós vivemos na caminhada, nós vamos querer sair da caminhada. E não se engane, muitas vezes você saiu mesmo estando dentro. Porque você não lançou o olhar espiritual sobre as dificuldades e as coisas que você vivia no momento. Na tua vida, na tua casa, na tua vida na comunidade. Lançar aquele olhar do Espírito e dizer: Senhor, onde está aqui o teu ensinamento? Onde está aqui agora, Senhor, a tua graça, a tua vontade para mim? Onde está o meu crescimento aqui? Onde está a minha forja aqui? Eu quero abraçar, Senhor. Porque sei que o teu amor, a tua providência permitiu com que essa dificuldade chegasse ao meu coração. Onde eu pudesse ter sido abandonado, rejeitado, sofrido. Você sabe os momentos de dificuldade que você passou desde que você deu sim para estar aqui na comunidade, na sua casa, mas você está em processo de santificação. E a comunidade, como sendo lugar de santificação, será um dos lugares onde mais você será tentado pelo diabo. Nos lugares onde mais Deus vai permitir com que o demônio te tente. E o lugar onde tantas vezes ele irá te provar. Porque ele quer te forjar. Deus, quando provou Abraão pedindo Isaac, tinha por trás o desejo de confiar a Abraão a paternidade da humanidade. Deus, ele tem a realidade espiritual no coração dele. Abraão, naquele momento, tinha a carne, e na carne decidia se sacrificaria ou não, se ia em frente ou não. Mas conhecendo a realidade espiritual, ele se entregou nas mãos de Deus. E Deus, que tudo sabia, precisava daquela prova para confiar a paternidade. Quantos santos, Santa Teresinha, Santa Faustina, viveram momentos muito difíceis dentro das suas ordens, dentro das suas comunidades eclesiais. Foram provadas, foram humilhadas, foram execradas, foram esquecidas. Padre Pio, dentro da obra, aqui é o ponto, dentro da obra, porque ali estava o caminho dela de santificação. Porque esse caminho de santificação, ele não é fora, esse caminho de dor, de kenosis, de rebaixamento, de humilhação que nós temos que passar, passa pela a vontade de Deus para nós, que hoje se apresenta aqui na comunidade. Por isso eu queria, olhando nos seus olhos agora, quantas pessoas estão fora da sua vocação hoje porque não lançaram olhar espiritual às dificuldades, aos desafios, às tensões que aconteceram nas suas missões, nas suas comunidades.
dentro dos seus ministérios. Muitas. E talvez você já pensou muitas vezes em sair, em desistir, em trocar, em reduzir a marcha, em dar menos, em se calar, em parar de ser agradável, em parar de querer viver em comunhão, em parar de querer procurar as pessoas por aquilo que você sofreu. E aí você perdeu a grande oportunidade de crescer em Cristo, de se santificar, de se mortificar, de deixar com que Ele fosse o seu tudo, no caminho que Ele escolheu para você, porque você é para ser santo, eu sou para ser santo também. Eu tenho as minhas dores, eu tenho as minhas dificuldades, as respostas que de vocês muitas vezes não vêm para mim, as dores que muitas vezes vocês causam no meu coração. Mas eu preciso cultivar o olhar de Deus. Às vezes a solidão que eu vivo, nas dores que eu vivo, nos desafios que eu vivo, nas incompreensões. Mas no meu chamado, essa realidade também me alcança, todos nós. A minha santificação está por aqui. Eu estou tirando um pouco o olhar do serviço aqui. Eu estou tirando um pouco o olhar do dar-se. Porque nós precisamos olhar para nós agora. E compreender que o caminho de comunidade, o caminho de servir a Cristo, ele é esse caminho de santificação. E aqui dentro da nossa comunidade, muitas coisas que acontecem, que contrariam, que nos deixam tristes, são para nós, devem ser para nós, mola propulsora de santidade. Devem provocar em nós respostas diferentes daquilo que o mundo propõe. Respostas diferentes, respostas que constranjam, respostas de amor. Quando o mundo diria para dar menos, você vai dar mais. Quando o mundo diria para você se afastar de tal pessoa, você vai se conectar a tal pessoa, vai atrás dela. Quando o mundo diz para virar o rosto, para não abraçar, para não acolher porque não merece, porque te magoou, porque ela é uma pessoa que de alguma forma te causa alguma coisa negativa, é aí que você vai colar nela. Quando alguém te magoou, não esperar para ela vir te pedir perdão, você vai pedir perdão a ela. Quando as coisas às vezes não estão tão bem, estão mornas, frias, você deve colocar o fogo. Não deve esperar o fogo acontecer para você se queimar com o fogo. São João da Cruz diz, né, onde tu não vês amor, vai tu e põe o amor. Isso é olhar espiritualmente para as coisas. Toda crise, toda dificuldade que você esteja vivendo hoje dentro da comunidade, na tua missão, no teu ministério, no discernimento da tua vocação. Ou seja, porque você escolheu abraçar Jesus. E a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes que quando entrares para o caminho do Senhor, filho, prepara a tua alma para a prova. Prepara a tua alma para a prova. O próprio Senhor nos fala isso. Preparar a nossa alma para a prova e olhar a prova com o olhar espiritual. Olhar a prova com olhar espiritual, porque ela vem, ela virá, porque Deus deseja nos provar, porque só os provados serão aprovados. Só. Porque Deus quer contar com você, Deus quer forjar o seu caráter, Deus quer retirar os teus excessos, Deus quer te humilhar para te levantar do chão. Deus quer que você tenha um coração forte, porque Ele deseja usar você para muita coisa. Mas você precisa abraçar esse processo de santificação, porque ele começa aí, nas dificuldades, como Teresinha tinha dentro do Carmelo, com as suas irmãs de carisma. Irmãs que a rejeitavam, irmãs que riam dela, irmãs que consideravam ela como nada, mas que ela não deixava de amá-las. Vamos ser diferente, Deus conosco. Vamos ser diferente. Por que você está esperando receber da comunidade o que você deveria dar a ela? Por que você espera receber da sua célula, do seu pastor, o que você deveria também dar a ele? Porque nós esperamos da nossa igreja o que nós devemos dar a ela. A unidade ela tem que ser
buscada, reforçada, mantida por nós. O olhar espiritual, ele nos move, ele nos tira da comodidade. Ele faz nós nos levantarmos e darmos graças nas dificuldades de verdade, porque pela fé nós sabemos que há uma graça. Sabemos que há uma graça escondida, que os nossos olhos podem não ver, que os nossos dedos, nossas mãos podem não tocar, que nós não podemos sentir, mas que ela existe. Isso é fé. E é por isso que muitos estão desistindo de seus matrimônios, muitos estão desistindo das suas comunidades, dos seus carismas, porque querem respostas de homens e mulheres, porque querem situações resolvidas por homens e mulheres, porque querem com que seus desejos e anseios sejam respondidos por coordenadores, por fundadores, por pastores, por coordenadoras, por suas lideranças, pelos seus irmãos, e não compreendem ou não querem abraçar a realidade espiritual. Há uma razão pelo sofrimento que você está passando. Há uma razão pela decepção. Há uma razão pelo amornamento, pelo esfriamento. Há uma razão. E Deus quer se usar dessa razão para te santificar. Porque aqui passa o teu processo de santificação. No processo de comunidade onde nós nos relacionamos, onde nós nos frustramos, onde nós crescemos juntos. Tiremos os nossos olhos dos homens, dos erros, dos acertos, das faltas, das falhas, dos pecados e lancemos o nosso olhar em Deus. Chegando no final dessa meditação, eu queria, olhando nos seus olhos, amado, te perguntar algumas coisas. Será que você que está aqui agora já pensou em se afastar do caminho? Porque estava olhando para as suas dores, porque estava olhando para os seus sofrimentos, por aquilo que você não recebeu, que você acha que você devia ter recebido. Que as coisas começaram a ficar ruins, difíceis de conciliar dentro de casa, a vida profissional, a vida social com a comunidade. Que as pessoas lá de fora passaram a te compreender menos, porque as dificuldades lá fora começaram a aumentar, porque os problemas começaram a acontecer, porque começou a faltar dinheiro, a saúde, a brigar com a família, a não ter tempo mais para fazer suas coisas. Qual olhar espiritual você está lançando sobre isso tudo? Se é que está. Que bom é você hoje reconhecer que não está. Porque esse é o primeiro passo para uma conversão, nesse tempo de graça que é a Quaresma. A Igreja Católica precisa de jovens santos. A Igreja Católica precisa de adultos santos, de leigos santos, de casais santos que olham para as realidades da carne e colocam o Espírito Santo sobre elas. Alegria que é decisão de olhar para as dificuldades e dizer: Senhor, aqui há uma graça, aqui há um ensinamento. Fala o meu coração, Senhor. Qual é o ensinamento? Não me permite, Senhor, desviar de Ti, de fugir, de pular do barco, Senhor, de voltar atrás, de dar menos do que eu dou e que um dia eu dei. Eu não posso ser controlado pelo que os outros me dão ou deixam de me dar. A minha oferta está conectada ao Teu coração, a viver a realidade espiritual. Eu quero, Senhor, alimentar aqui. Eu quero permanecer entendendo que há algo a mais, que há algo maior nisso tudo, há um propósito maior nisso tudo que eu estou vivendo. Eu convido vocês que estão hoje na célula a partilharem sobre isso, sobre a vida espiritual aos olhos espirituais versus os olhos carnais. A continuidade dessa passagem que eu li para vocês em 1 Coríntios 2, ela diz o seguinte lá em 1 Coríntios 3, a continuidade. Nosso baluarte São Paulo olha para esses irmãos e fala o seguinte: quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais. São Paulo vai dizer: eu não pude falar a vós como homens espirituais,
mas somente como homens carnais, como crianças em Cristo. Essa criança é diferente da criança da pequenez que nós falamos, como crianças mesmo, infantis. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não podíeis suportar. Mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais. Está na hora, nessa quaresma, de deixarmos de ser essas criancinhas, que não são as criancinhas da infância espiritual de Teresinha, mas infantis, de querermos ter nossas necessidades satisfeitas, de querermos ter as consolações de Cristo. O Senhor deseja colocar um couro em nós, um lombo duro para aguentar porrada e que apanha sorrindo, como os discípulos que apanhavam e se gloriavam, como Paulo e Silas que da prisão louvavam a Deus, olhos espirituais, liberdade interior. Por isso não fica triste não, você que fica triste aí, você que chegou triste aí, você que chegou inquieto aí na reunião hoje, tudo vai mudar se você permanecer. Olha para mim, você mesmo, você que faz parte dessa comunidade, você que parou no caminho dentro do seu coração há muito tempo, continua, filho amado, continua a se dar mais. Isso é graça de Deus. Rezemos hoje, partilhemos juntos hoje aí a dificuldade de cada um, a dificuldade de cada um por viver essa necessidade, e lance o seu olhar espiritual acerca de cada dificuldade que você vive hoje dentro da comunidade. Onde está a graça nisso? Onde Deus oportunizou através de uma situação o teu perdão. Onde Deus oportunizou através de uma grande decepção a você amar aquela pessoa que talvez não merecesse o seu amor. Onde foi que Nosso Senhor oportunizou você sair de casa mesmo sem querer para abraçar com tanto amor essa missão que Deus te colocou, porque você escolheu e amar a decisão. E amar a decisão é decisão que dói. Onde foi que Deus oportunizou de você servir com alegria e abraçar essa graça dele? Que grande graça é poder servir nessa comunidade, Senhor. Ah, Senhor, como eu te amo, Senhor Jesus. Como eu te amo hoje, Senhor, no meu coração. Como eu estou, Senhor, dentro do meu coração, aprendendo que este amor existe dentro do meu coração, Senhor. Um amor que se decide por ti, Senhor. Um amor que cai, que levanta, e essa é a nossa vida. Como eu quero te amar, Jesus, como eu quero me dar mais a ti, Senhor. Como eu quero, amados, que nós, nessas 4 células que hoje nós temos, possamos abraçar a realidade espiritual. Um ministério de música, de artes, um ministério de formação, um ministério de intercessão, um ministério de comunicação, um ministério de qualquer coisa que o vale as células. Abracemos o espiritual. Quando você olhar para o que falta, Deus até deixa a gente olhar para o que falta. Deus até deixa a gente olhar para a dor, mas não para na dor. Não centra o teu olhar no que falta. Transcende o olhar. Lança o olhar do Espírito e colhe nesse olhar a graça que há, porque existe, amado. Creia, existe. Convido você a partilhar junto e a ecoar essa partilha, essa reflexão no coração, para que nessa quaresma faça parte. E se Deus colocou no coração para que essa nossa primeira reflexão viesse acerca de uma realidade espiritual tão cara, é porque Ele não quer que nós paremos no caminho. Deus quer que nós vamos até o fim. Deus quer nos ensinar a cuidar de gente que para atrás do caminho. Deus quer nos ensinar a cuidar de gente que volta. Deus quer nos ensinar. Aprendamos. Olha que graça está diante de nós. Nós temos que ser mestres nisso aqui. A entender corações que se despedaçam e fogem da vocação. Amém, amado? Amém, amado? Qual é a realidade de hoje que você está vendo com os olhos da carne? Qual é a dificuldade que você vive hoje, que você está só olhando e se entristecendo e se debatendo? Os santos se alegravam com a sua miséria e com as dificuldades. Por quê? Por quê? Porque eles buscavam lançar o olhar espiritual sobre tudo
E quando lançavam, Deus socorria e falava. E é por isso que eles suportavam também tudo. Porque toda desgraça, aparente desgraça, esconde uma grande pérola, um grande tesouro de crescimento no amor de Deus. Não perca você a oportunidade e enxergue na comunidade esse caminho de santificação. Talvez você ache que a comunidade, você precisa da comunidade hoje. E é verdade, nós precisamos da comunidade, porque pela comunidade nós somos amados, abraçados, formados, mas a comunidade também precisa de você. Seus irmãos precisam de você. Levanta do chão e vamos lançar o olhar de Cristo. O olhar que São Paulo tinha, espiritual sobre todas as coisas. Vamos ser a comunidade de louvar na dor, de se alegrar quanto menos tiver. Quando tivermos problemas e conflitos e brigas e discussões ou coisas que faltam, vamos amar. Não vamos nos entristecer com o que falta, com as coisas que nos faltam, que não são do nosso agrado. Vamos amar, vamos adorar, vamos nos entregar mais e veremos algo maravilhoso acontecer, que é Deus nos visitar de uma forma tremenda e nos unir, porque aí sim nós estaremos unidos num só coração, porque o que nos unirá será muito maior, porque será o próprio Cristo. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, que você possa ir na sua célula prolongar essa oração e partilha. Eu te agradeço, Deus, por tudo aquilo que Tu nos falaste e peço, Senhor, que Tu nos ajude a cultivar essa visão espiritual que é graça Tua, do Teu amor, Senhor, da Tua bondade, Senhor Jesus. Que com amor e ardor, Senhor, nós possamos prosseguir em frente, Senhor Jesus. Que com amor e ardor nós possamos, Senhor, não desistir. Que com amor e ardor nós possamos abraçar, Senhor, as realidades espirituais e sermos sinais da Tua contradição, da contradição da cruz para este mundo, Senhor. Este mundo que busca, Senhor, satisfazer somente os desejos da carne, Senhor. Este mundo que desiste das pessoas, dos locais. Este mundo que desiste, Senhor, que destrói tantas coisas, Senhor, mas que não tem a coragem de se levantar e reconstruir. Este mundo que perdeu a fé, Senhor Jesus. Dai-nos, Senhor, em nós mesmos a compreensão e vivência, Senhor, dessa realidade. Obrigado, amado. Obrigado a vocês, células amadas, filhos amados do meu coração. Rezem por mim, porque eu preciso das suas orações. Com amor e ardor, Deus é conosco. Deus tremendo, hein?